Vocês sugerem o quê? Que a gente vá lendo experiências de iluminação, nós vamos começar este capítulo, perder-se e achar-se, sair de si mesmo e rejubilar-se. Mas antes de chegar no perder-se e achar-se, ela vai fazer uma introdução, né? Ela sempre faz isso. E nessa introdução ela faz um apanhado aí, até chegar no perder-se e se achar. Querem que eu comece, mas depois outra pessoa faz isso? Eu leio, por exemplo, 1, 2 parágrafos, a gente comenta, porque, na realidade, está bem, assim, de acordo com o que nós já estudamos, sabe? Acho que não vai ter muita dificuldade para nós, não. Vocês acham que assim fica bom ou tem outra sugestão? Então, vamos lá. Não, fica bom, Marlene. Fica, Ana. A Carla também, ao cenário, então vamos lá. A existência terrena é uma experiência de aprendizagem valiosa através da qual o self, em sua essência superior, penetra nos arquivos grandiosos do inconsciente coletivo e individual, para bem o assimilar, ampliando a sua capacidade de discernimento e de conquistas libertadoras. Então, antes dela falar esse perder, se achar, ela vai falar da importância da nossa reencarnação aqui na Terra, né? É lógico, a encarnação é aqui. Porque é uma maneira também de nós, o self, pegar aqueles arquivos, né? Todas as nossas experiências, que vão ficar aparentemente esquecidas, mas de vez em quando cutuca a gente. Cutuca de maneiras disfarçadas e, através disso, nós vamos buscando ou não o nosso autoconhecimento. É isso? Quem quer falar aí, gente, ajuda aí. A Nara, só abrindo um parênteses. Ela aproveitou, e muito bem, os nossos estudos aqui da Joana de Ângeles e fez um trabalho excelente no Sementeira Cristã, do Idefra. Então, ela está bem afiada, viu? Eu vou dedando todo mundo aqui. Então, vamos aí comentar um pouquinho, Marlene. Eu acho que nesse parágrafo, o que ela fala? Que através do self, nós vamos compreendendo, ou vamos penetrando, como ela vai usar o termo correto, no nosso inconsciente. Por quê? À medida que a gente tem uma visão diferente da vida, igual nós aqui estamos buscando o aprendizado, o entendimento e o conhecimento de nós mesmos, nós vamos ampliando essa capacidade de discernimento e de conquistas libertadoras. O que ela quer dizer com isso? Que à medida que nós amadurecemos, né, penetramos nesse self que ela fala, que é o estado ideal, né, da consciência, nós vamos discernindo coisas que nós vivemos e que estão lá no inconsciente mal resolvidas ou precisando ser solucionadas de uma forma, vamos dizer assim, mais madura, vai nos dando o discernimento para a libertação do espírito, até do entendimento dessas situações. Aí ela segue dizendo, né? Desalgema-se das injunções do passado. Por quê? Porque compreende o que se passou e vai elucidando os enigmas. Então, na verdade, é isso, é uma compreensão mais madura do que somos, do que já fizemos, né? Olha lá, ó, não mais gerando conflitos psicológicos, logrando a plenitude. É um caminho, né? Um caminhar da criatura. Mas acho que agora chegou a amiga aí, né? Agora chegando, pode ler. Gleidinha, nós estávamos te esperando. Vocês estão na leitura? Olha, nós começamos, mas agora você sabe que a palavra é sua, né, bem? Não, eu imaginei ler primeiro, depois a gente comenta. Vocês leram alguma? Nós começamos assim, mas você se sinta à vontade, você que é a coordenadora. Nós lemos o primeiro parágrafo e comentamos. Isso. Não, mas eu vou continuar, então, lendo. Isso. Só que eu quero ler o texto todo, assim,
dar um todo do texto, depois a gente volta nessas partes para a gente... eu gosto do todo, porque às vezes a Joana já vai respondendo para a gente, né? Muita coisa. Você que sabe, Gleide. Você não quer abrir sua câmera, minha Eu já estou abrindo. A gente quer te ver. Hoje eu crepe, eu não sei o que é, demorou toda a vida. Computador, tecnologia, eu estou ainda apanhando muito. Tem problema, a palavra é sua. Então vamos para o segundo, né? Parágrafo, a gente vai ler e depois a gente vai voltar nesses pontos e todo mundo pode participar, viu? Então, desalgema-se em consequência das injunções do passado, porque as compreende, elucidando os enigmas que lhe permanecem em latência, não mais gerando conflitos psicológicos. E abre-se a essência divina, o arquétipo primordial, logrando a plenitude do luminoso. Nessa conquista, a individuação torna-se plena e enriquecedora, tornando-se um verdadeiro reino dos céus. Porque sem aflição, sem qualquer inquietação. Cada experiência no carreiro orgânico faculta-lhe conquistar mais conhecimentos e melhor capacidade para desenvolver os sentimentos, aumentando a habilidade para entender-se, para compreender as demais criaturas e amar-se amando-as. Não fosse tais oportunidades, não veria como compreender-se as diferenças psicológicas, intelectivas, morais, orgânicas, econômicas, de saúde, que caracterizam a mole humana. Reduzindo-se o ser a uma única existência corporal, ei-lo fadado a carregar o peso do acaso, feliz ou desventurado, impondo-lhe um destino que não tem direito nem recurso para modificar, submetendo-se inerme às injunções desgovernadoras da fábula ocorrência. Através das reencarnações, no entanto, o livre-arbítrio faculta-lhe a eleição do bem ou do mal sofrer, da alegria ou da tristeza, da desgraça ou da aventura, porquanto a única fatalidade que existe, melhor dizendo, o determinismo que lhe impõe é a plenitude, que cada qual adquire conforme o empenho e a luta que se consagre. Assim sendo, a aprendizagem do bem viver, do desfrutar da saúde integral, é Acho que é a internet. mediante a forma através da qual se esclarece. O equívoco de agora enseja-lhe reparação posterior. O acerto de um momento abre espaço para novas conquistas, impulsionando irremediavelmente para a harmonia consigo mesmo e com o cosmos. A viagem evolutiva, embora seja individual, impõe relacionamentos valiosos que contribuem para resultados amplos e benéficos, favorecendo toda a sociedade com os recursos, para que vicejem condições gerais de equilíbrio entre todos e, por consequência, de paz e de bem-estar. Ninguém pode esperar por felicidade a sós, porquanto a própria solidão constitui um transtorno grave de conduta, empurrando o indivíduo para a alienação.
A existência terrena tem uma finalidade primordial e impostergável, que é a unificação do ego com o inconsciente, no qual se encontram adormecidos todos os valores jamais experienciados, capazes de produzir a individuação. Integrar-se no arquétipo primordial, sem a perda da própria consciência, da sua individualidade, é o objetivo da vida humana. Após vencidas as diferentes etapas orgânicas e psicológicas da sua evolução. A força geratriz para essa conquista é o self, totalmente libertado da sombra e dos conflitos contínuos entre o ânima-ânimos. Os relacionamentos desenvolvem a capacidade de crescimento, de compreensão do sentido existencial, assim como da necessidade de alcançar seus objetivos anelados. Nesse esforço, o ego, escravizado às paixões, vê-se compelido à libertação, à aliança com as demais pessoas, reconhecendo os próprios limites, enquanto alcança outros níveis de entendimento e de conduta. No início do tentame, quando escasseia a maturidade psicológica, antes da expulsão do paraíso, o ego toma todo o espaço do self, como se estivesse ambos no jardim do Éden, sem separação, sem diálogo, sem consciência. À medida, porém, que vem a expulsão do paraíso, adquire-se o equilíbrio da consciência, quando o ego se libera, embora ainda ocupando uma grande área no self. Por fim, ego e self, em um eixo de harmonia quase consciente, facultando a presença de Deus no imo, o retorno ao arquétipo primordial. Jesus sabia dessa ocorrência e, por essa razão, misturou-se às massas desesperadas, imaturas, psicologicamente sofridas, compartilhou suas lições com todos, envolveu-se nos dramas do dia a dia, experienciou as dificuldades do trabalho manual, exemplificando que a luta é o clima de crescimento do ser humano e os grandes inimigos estão no seu mundo interior, jamais no externo, convidando a saída do epicentro do self para a aquisição da consciência. Aqueles que se apresentam como adversários de fora, nada pode fazer realmente de prejudicial a quem é livre internamente, quem venceu os impulsos, superou as tendências agressivas. No entanto, encontrando-se preso aos interesses mesquinhos da superficialidade, rivaliza com esses que se lhe tornam inimigos, porque finalmente se fazem também inimigos. O máximo que pode realizar o adversário é criar embaraços na marcha do progresso da vítima, atentar contra os seus valores ou até mesmo contra a sua vida física. Não consegue ir além disso, porque não lhe atingirá a realidade do ser imortal que é, portanto, invencível, desde que não se deixe dominar pelas veleidades, pelas paixões do primarismo animal por onde transitou. A grande viagem, iniciada com a expulsão do paraíso, vai ensejar
o conhecimento das possibilidades de vitória nas renhidas lutas. Um novo Adão que é obrigado ao trabalho com suor, com renúncia e esforço, a fim de autodescobrir-se e conseguir o diálogo entre o ser que aparenta e o ser que é o espírito indestrutível. A criança que existe em todos inevitavelmente cresce, desenvolve a capacidade de entendimento, a necessidade de libertação, a busca de si mesmo, a aventura que lhe dá experiência, a fim de realizar mais tarde a volta para casa. Ocorre, então, a primeira mudança na psique coletiva, porque sucedeu a mudança individual, o crescimento do ser, a alteração do inconsciente, avançando para Deus, com a inevitável modificação das construções do mundo psíquico. Nesse retorno, não existe a culpa, mas a consciência, pois que ambas surgiram ao mesmo tempo. Desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, saíram da ignorância de si mesmos para os enfrentamentos. Após o mito da desobediência, ambos dão-se conta das diferenças anatômicas, escondem-se envergonhados em face da libido que surge, a malícia, fogem também de Deus, ocultando-os, mas nunca do Deus interno que os acompanhará em todos os trânsitos e trânsitos, descobrindo os opostos, sentindo as necessidades. A criança que neles existia cede lugar aos adultos, aos seres formados para a procriação, para o desenvolvimento, não mais para a inocência, a ignorância permanente da sua realidade. A psique amadurece, amplia o raio de entendimento de ação, engrandece-se, faculta a ficção dos eus, de modo que o ego se espraie, que surjam a sombra, os ânimos, que se conquiste os espaços naturais, de maneira a criar o diálogo, a interação do eixo perfeito entre ele e o self. Essa viagem para a casa paterna já não tem retorno. Olha que lindo. O que vocês acharam desse todo? É demais, né? Não adianta. Não, esse trecho aqui foi inspiradíssimo, não? Essas experiências de iluminação. Maravilha. Então, vamos lá. Nessas experiências de iluminação. Agora, eu marquei aqui no texto uma série, assim, esses pontos principais. Todo mundo pode ajudar a entender, porque é maravilhoso esse texto, né? Mas aqui no primeiro item, no primeiro parágrafo, eu levantei o problema do self, né? Que é os arquivos do inconsciente coletivo e individual. Né? A essência divina, o arquétipo primordial. Então, o que acontece? Nós, vamos dizer, somos criados, né, por Deus, e nessa criação já existe esse arquétipo primordial em nós, essa perfectibilidade, né? Nós já temos a potência. Então, nós já os indivíduos têm, todos. Não tem nenhum desprovido diferente e desqualificado. Não existe. Então, na criação, nós já sabemos que temos essa perfeição em potencial.
Agora, o que vai... E agora? É o trabalho individual do ser, de cada ser. Por isso, tantas diferenças e a diversidade e consequências da evolução, né? Que ele chama de individuação, né? Que é a integração, combina, Ricardo, é a combinação do ego e a harmonização do ego e self. Não é isso, Carla? Dá uma ajuda aí no ego e self, porque o processo de integração, vamos dizer, essa capacidade de iluminação, é nós conseguirmos individualmente equilibrar e fazer essa integração do ego e desse self que já está dentro de nós. Então, eu entendi, né, na experiência humana, essa é a tarefa, né, da reencarnação, que aqui a Joana coloca muito bem, né? Olha lá, cada experiência no carreiro orgânico conquista mais conhecimento, mais capacidade de desenvolver sentimento, mais capacidade para compreender as demais criaturas. Então, a reencarnação que faculta o bem e o mal sofrer e o determinismo que lhe impõe, na verdade, é a plenitude. Na verdade, todo mundo vai chegar lá, cedo ou tarde. Tem um tempo do... Leite, o arquétipo divino, o arquétipo primordial é a essência divina em nós. Só para eu... Exato. Nós, é a essência divina em nós. É o arquétipo primordial. E todo mundo tem o Deus em nós. Agora, o desenvolvimento, a harmonização disso tudo, vai depender de cada um. Por isso que é individual. A busca é interior. Por isso que a Joana falou, o trabalho agora é dentro. Nós temos, não é fora, é dentro de nós esse trabalho de construção que fala da felicidade em nós. E essa felicidade está falando que não é sozinho. Olha lá, ninguém pode esperar felicidade sozinho, a sós. Na página 85, olha lá. Ninguém pode esperar felicidade a sós. Por quê? Porque solidão é um transtorno grave de conduta, empurrando o indivíduo para a alienação. Então, a existência tem que ser a produção. É porque nós somos expulsos do paraíso mesmo, para a vivência. Somos criados simples e ignorantes e destinados à perfeição. Porque nas religiões tradicionais, o que acontece? Acontece que essa saída expulsão do paraíso significa pecado e nós estamos aqui pagando. Nós estamos sendo punidos ou vamos ser beneficiados como se fosse recompensas e punições. No Espiritismo não é assim. E na leitura da Claudiana, o que você acha que ela quer dizer aí, quando a gente é expulso do paraíso? Exato, para a experiência da evolução. E a expulsão do paraíso significa queda, pecado, e nós vamos ficar aqui por punição. Por isso que é céu e inferno, que no Espiritismo não é nem céu e nem inferno, porque é a busca do aperfeiçoamento. Deus não tem pressa. Falar, gente. A Ju quer falar. Ai, Ju, fala mesmo. É Ju. Não, eu fiquei pensando, essa expulsão, quero perguntar, essa expulsão do paraíso seria a tomada de consciência? Eu fiquei, não sei, estou perguntando. Aqui, ó. Na página 85, Juliana, tem a resposta aqui, ó. A Leite,
Ah, Sim, Só um minutinho. A Ana Luísa também levantou a mão. Às vezes ela vai... Ana Luísa, fala, é. ótimo. A Abre. Juliana foi em cima do X da questão, da chave. Essa expulsão do paraíso é a tomada de consciência de si mesmo e acompanhada do livre-arbítrio, que vai aumentando à medida que nós vamos evoluindo. E aí é que entra a questão do discernimento, o que devo e posso. Joana fala sobre esse mito e essa tomada de consciência no livro Autodescobrimento. Ela explica muito bem o que é a consciência e o que é esse discernimento consciencial. É justamente o que devo e posso, o que não devo e não posso, o que posso e devo fazer. E é isso que é difícil, porque nós, apesar de toda essa evolução antropossociopsicológica pela qual passamos, nós ainda retornamos ao porão da nossa individualidade e assumimos comportamentos ainda bem instintivos, impulsivos. E então nós deixamos de fazer as melhores escolhas, deixamos de bem viver para vivermos bem. Eis a questão. Então, inclusive a cobra, até quero muito que a Carla, se puder, explique para nós melhor. A cobra em psicologia é o símbolo da consciência. Vejam bem. Por isso a cobra lá tentando a Eva para comer a maçã, desobedecendo a ordem de Deus segundo o mito, né? E oferecer a maçã para o Adão, tentar o Adão. Então é a consciência fazendo a escolha, a primeira escolha, que parece não ter sido das melhores, segundo o mito. Mas, aceitando a realidade tal qual ela é, que mal tem? É como ela fala aqui, a libido é aquela vergonha que eles cobriram o seu corpo, aquela vergonha de Deus, é a lei da reprodução. Então ela fala aqui em lei da reprodução, ela fala em lei de sociedade. Joana é mesmo fantástica e faz e pede para nós fazermos essa ponte, que é o termo que ela usa em outros livros dela, em outras obras, fazermos a ponte ego-self, harmonizarmos os dois. E o que significa harmonizar os dois? É não dar tanto espaço ao ego, porque o ego toma, ele cresce, ele infla, ele entra num estado de hipertrofia, um crescimento anormal, não é um crescimento normal, e rouba espaço do self. Ao fazer essa ponte entre o ego e o self, há harmonia entre os dois, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem tanto ao mar, né? Nem tanto à terra, como diz o ditado. E essa ponte, então, consiste justamente nessa harmonização entre os ânimos, que, segundo ela coloca aqui, é a redução, né, do ânimos e ânima. Quando ela diz ânimos, ela se refere aos dois, à ânima e ao ânimos. E é isso aí, né? Mas até fazer essa harmonia entre os dois, realizando esse processo de individuação, de autoiluminação, nós temos que reencarnar muito, muito, muito. E ir aceitando o que nós somos e não pensarmos naquilo que nós, não ficarmos ligados, aliás, conectados com aquilo que nós queremos ser. Porque se nós ficarmos naquilo que queremos ser, nós não vamos aceitar a nossa realidade. E nós não chegamos lá ainda.
Nós queremos ser anjos, mas ainda somos humanos, espíritos imperfeitos, encarnados num planeta de provas e expiações. E agora eu passo a palavra, senão eu... Obrigada, gente. Ó, por isso que na página 85, que a Ana acabou de falar, é exatamente isso. Olha, ela fala assim, à medida que vem a expulsão do paraíso, adquire-se o equilíbrio da consciência, quando o ego se libera, embora ainda ocupando uma grande área do céu. Por isso que a Ana falou, o ego é grandão, ocupa todo o espaço do self, né? Não dá espaço. O dia que nós harmonizarmos o ego e o self num eixo de harmonia, aí nós temos um retorno do arquétipo primordial. Olha que beleza, que é uma esperança, vamos dizer assim, né? Porque essa luta, por isso que Jesus veio, né? E nos ensina tudo isso, né? Por isso que ele fala, os grandes inimigos estão no seu mundo interior e jamais no externo, convidando a saída do epicentro do self para a aquisição da consciência. Aqui é a luta, a maior luta. A maior luta é conosco mesmo, porque quando captamos qualquer sentimento em desalinho, em desequilíbrio, em que alguém atacou o meu ego e eu me sinto ferida, abalada, desequilibrada pela afronta a esse ego, o que acontece quando eu tenho esse conhecimento que eu tenho que falar, espera aí, esse conteúdo e esse trabalho e esse grande inimigo sou eu mesmo, e não o outro, não está no externo, não está em... Só um minutinho, a Lara também quer falar. Eu acho que se pudesse falar. Pode falar, Lara. Gente, me irritou essa história de não saber o que é arquétipo. E eu fiz uma pesquisa. Não sei se é apropriado falar agora, ou se eu deixo para o final, vocês me falam. Falar agora, nós estamos nesse assunto, eu penso que pode, não sei o que a turma acha. Fala agora, locais-se para sempre. Que os arquétipos são conjuntos de imagens primordiais originadas de uma repetição progressiva de uma mesma experiência durante muitas gerações, armazenada no inconsciente coletivo, não individual. Como surgiu a ideia de arquétipo? A partir da teoria de Jung, entende-se inconsciente como uma composição de aspectos individuais e coletivos. Essa parte da nossa mente é, por assim dizer, um componente herdado culturalmente, uma matriz mental que dá forma à nossa... Aí eu perdi o texto, porque eu fico tirando print da tela e perdi. Mas, continuando, ele fala passando a ter um sentido. Os arquétipos vão se acumulando no fundo do nosso inconsciente coletivo, formando um molde que, de alguma maneira, dá sentido ao que acontece conosco, segundo Jung. Os símbolos e mitos parecem estar em todas as culturas conhecidas. As culturas conhecidas são sinais de que todas as sociedades humanas pensam e agem a partir de uma base cognitiva e emocional que depende das experiências individuais de cada pessoa e nem suas diferenças, mas vem com elas desde o nascimento.
Então, vocês estão falando aí da conquista individual? É muito individual. A perfectibilidade do ser é muito individual. Uns chegam antes, outros chegam depois. Mas aqui eu vi que tem um componente, além de cultural, é um molde herdado. É um molde herdado. Aí fala assim: a própria existência dos arquétipos seria uma evidência de que existe um inconsciente coletivo que atua sobre os indivíduos enquanto parte do inconsciente que é pessoal. Como os arquétipos se expressam? Os arquétipos junguianos são padrões e imagens de símbolos recorrentes que aparecem de diferentes formas em todas as culturas e apresentam uma tendência herdada de geração para geração. O arquétipo é aí começa a ficar muito repetitivo. Jung disse que essas imagens são universais e que podem ser reconhecidas nas manifestações culturais de diferentes sociedades, seja na fala, no comportamento das pessoas ou nos seus sonhos, porque a cultura afeta tudo o que fazemos, mesmo que não percebamos. Os arquétipos junguianos são usados por alguns terapeutas para detectar algum conflito interno entre a parte inconsciente e a parte consciente da mente. Aí, o texto que eu procurei, que vocês não me perguntem qual também, que eu não anotei de onde eu tirei, eu consultei no Dr. Google. Pergunta assim: existem diferentes tipos de arquétipos? Sim. Alguns dos arquétipos principais estão listados abaixo. Aí ele fala sobre ânima e ânimos, que era uma coisa que me irritava também, que não tinha ficado clara para mim. O ânimos é o lado masculino da personalidade feminina e o ânimo é o arquétipo do lado feminino na mente do homem. Ambos estão relacionados com as ideias que se associam aos papéis de gênero. E aí existe o arquétipo da mãe. Continuo ou paro? Esse estudo, Lara, esse estudo é um estudo sobre os arquétipos, que tem até acho que 12 ou mais arquétipos, que o Jung, a Carla até pode falar dos arquétipos, que tem um nome, cada tipo, cada molde que você está falando, né? Então, esse estudo realmente dos arquétipos classificados de Jung, é um estudo quase que à parte, quase que nós temos que fazer uma reunião sobre arquétipo. Mas aqui está, Joana de Ângeles está usando só esse nome do arquétipo primordial, que é esse do Criador, dessa potência que todos nós temos, né? dessa herança, Deus, né? De Deus em todos nós, é Deus em nós, que a Joana de Ângeles está falando. Porque realmente, Lara, estudando arquétipos depois e vendo os diferentes tipos, a gente vai vendo que realmente existe uma classificação, existe um estudo. Mas o que a Joana de Anjos está alertando nesse conteúdo é para que a gente busque a si mesmo, no caso, né? Busque a si mesmo para entender-se, aceitar todos esses arquétipos que nós moldamos do inconsciente. E se a gente aceitar amorosamente, quando vem a consciência, está lá no inconsciente. Quando vem, se a gente aceitar amorosamente essa sombra, é aí que está, porque o que acontece? Nós temos a culpa.
E quando a gente entende, se a gente fica carregado de culpa, o que acontece? Aquilo, vamos dizer assim, emperra o nosso desenvolvimento, causa conflito, causa as psicose, as doenças psicológicas, a depressão e todas as fórmulas, vamos dizer assim, doentias da mente. Aqui, nesse retorno, é por isso que a Joana está falando, nesse retorno, né, não existe a culpa, mas a consciência, pois que ambas surgiram ao mesmo tempo. Desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, saíram da ignorância de si mesmos para os enfrentamentos. Então, o que acontece? E a Joana termina muito bem isso, quando ela fala, essa viagem para a volta da casa paterna já não tem retorno. Quando o quê? O que nós estamos fazendo aqui, gente? Nós, nesse grupo, nós queremos encontrar essas respostas. Nós queremos retornar para a casa paterna. Nós perdemos o vínculo com Deus. Nós perdemos o link. Nós perdemos, vamos dizer, o Wi-Fi de Deus. Por quê? Nessa luta, nesse emaranhado, né, das existências, das diversas reencarnações, das diversas experiências, nós nos perdemos em muitos descaminhos. E o importante não termos perdido, mas o importante é achar-se. Por isso que o próximo estudo vai ser perder-se e achar-se. Tá vendo? Ô, Gleide, tem umas 3 colegas querendo falar aí. Então, vamos falar, gente. Ótimo que está todo mundo querendo. Na sequência, a Nara, a Nilza e a Ana. Pode deixar, Acho que eu Nilza. estou no segundo, não estou não, vou ficar, a Nilza e a Ana, depois eu falo, Marlene, que era outra coisa ali que... a mão primeiro, né? Mas você arrependeu, então tá bom. Então é a Nilza e a Ana. Então, o meu era na hora, sobre a questão da definição do arquétipo, que eu estava vendo esse dia, assim, para ficar, foi bem já colocado, né, bem colocado pela Gleide, né, agora, nesse momento, mas assim, para a gente não esquecer, por exemplo, arquétipo é modelo de conduta. Aí guarda essa palavra, né? Aí, só que aí tem o modelo de conduta virtuoso, que é o bom, né? Vamos falar assim. E Jesus, né, nos ensinamentos de Jesus, né, no diálogo que ele teve, por exemplo, exemplo de seres virtuosos que ele trabalhou, que ele, por exemplo, Joana de Cusa, que é a própria Joana de Anjos hoje, assim, que a gente está estudando, não é? Também outros casos, né? Por exemplo, o caso de Maria e Marta, uma, né, sendo o arquétipo vicioso e o outro é virtuoso e tem um arquétipo egóico, que é aquele que tem que ser mudado, trabalhado, né, modificado. Então, eu achei assim, interessante, porque agora, assim, eu tinha essa dificuldade, assim, mas que é arquétipo, assim, essa palavra não... Agora não, agora que eu falo assim, arquétipo para mim, o que é? É modelo de conduta. Aí eu vou saber, assim, tem que separar o virtuoso e o egóico. Só isso, assim, que eu queria falar para a gente fixar. Só isso, tá? Obrigada. Muito bem, Nilza, nós que agradecemos. Agora a Ana. Os arquétipos, pessoal, são as primeiras ideias que surgiram. Para vocês entenderem melhor, são as ideias inatas de Platão. Jung estudou tudo, inclusive Platão. Então, essas ideias inatas transferindo para o Espiritismo e para Platão, fica mais fácil de entender. Então, por que elas são inatas? As leis, por exemplo, divinas, por exemplo,
estão gravadas na nossa consciência, certo? Então, são arquétipos, são os arquétipos primordiais. Nós já nascemos com eles. Essa é a definição junguiana de arquétipo. São as primeiras ideias que surgiram. Acho que ficou mais fácil agora para entender, né? Então, por que essa herança? Justamente essa herança advém daí, porque está tudo na nossa consciência. Está lá, escrito, ou vai ser escrito ainda, porque nós ainda não alcançamos a plenitude, não temos consciência plena ainda, né? Nós estamos ainda desenvolvendo a nossa consciência. Então, é isso que é arquétipo, são as ideias primordiais, que nós herdamos, sim, e tem, inclusive, a herança divina, essa essência divina que existe em nós, é um arquétipo primordial, é uma ideia primeira, e chega a ser sentimento, não só razão, mas sentimento, né? Porque Kardec, eu não sei onde que ele diz, porque é uma citação de Herculano Pires, e ele não cita de onde ele tirou, mas ele fala que Kardec disse: sinto Deus em mim, portanto existo. Então, essa ideia é sentimento que já está dentro de nós, por herança da nossa paternidade divina. E ela é individual e, ao mesmo tempo, coletiva pela nossa fraternidade. Porque somos filhos do mesmo Pai. Então, todos nós temos essa herança divina dentro de nós. Muito bem, dona Ana. Você está satisfeita, Lara? Porque eu estou. Olha, depois dessa eu vou ficar quietinha. Não, que isso, não fica não. Pode falar. A Nara também quer falar, gente. Lara, as suas perguntas são muito inteligentes, Lara. Muito, os seus questionamentos. E nos levam a refletir muito. Nos levam à reflexão. Então, elas são muito importantes. Não fique você e nem ninguém calado. Isso mesmo. Pode falar, Nara. Então, na verdade, eu queria, a hora que ela falou aí da expulsão do paraíso, eu acho que a gente deve, nesse capítulo, fazer uma análise aí mais profunda dessas partes, né? Aqui na página 85, no penúltimo parágrafo, ela fala: no início do tentame, quando escasseia a maturidade psicológica, antes da expulsão do paraíso, o ego toma todo o espaço do self. Então, eu entendi assim, voltando lá, que a Gleide falou um pouquinho, né, e o pessoal aí também perguntou. Eu entendi assim, que quando nós estamos ainda nessa confusão, ainda não sabendo analisar o nosso inconsciente, nós estamos ainda na imaturidade da compreensão dessas situações, né? Então, por isso que o ego toma esse espaço. À medida que o self, como ela falou lá no início, amadurece, resolve, assim, fazer análise, ter discernimento sobre esse inconsciente, então há essa expulsão do paraíso, que a Juliana falou, seria tomada de consciência. E ela vai seguindo, eu já vou terminar, viu, Ana? Olha lá, à medida que vem a expulsão do paraíso, adquire-se o equilíbrio da consciência, quando o ego se libera. É no outro parágrafo. Então, na verdade, ela está abordando aí essa metáfora que ela usou da expulsão. E aí a gente pula, eu assim, mais para adiantar, na página 87, quando ela fala aqui
que a Gleide até comentou. Nesse retorno, é o terceiro parágrafo, não existe a culpa, mas a consciência, né? Pois que ambas surgiram ao mesmo tempo, desde Adão e Eva, desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Eu acho que ela está fazendo uma figura, uma imagem aí, dizendo assim, que a criatura humana, nesse símbolo, quando ela é expulsa do paraíso, aí que ela está, ela toma conhecimento, que fala, você tomou conhecimento da árvore do bem e do mal, está lá no texto bíblico, na verdade, saíram da ignorância de si mesmos para os enfrentamentos. Então, é um momento em que a criatura, nessa busca de si mesmo, vai fazer esse papel de voltar para casa, usando também a imagem do filho pródigo, né? Após o mito da desobediência, que é a história lá do Adão e Eva, né? O que vai acontecer? A criatura vai descobrir os seus opostos, vai tentar a harmonia. Então, na verdade, é o self agindo para que o ego liberado promova esse equilíbrio, né? Olha lá, a criança que neles existia cede lugar aos adultos, aos seres formados para a procriação, para o desenvolvimento. Quer dizer, são tudo figuras no sentido da conquista que a pessoa está fazendo, da aquisição do self, da consciência de si, dessa. E assim, terminando aqui, já terminar. A psique amadurece, amplia o seu raio de entendimento e de ação, nós estamos falando aí do estado mental, engrandece-se, faculta a fissão dos eus, de modo que o ego se espraie e conquiste os espaços naturais, a interação do eixo perfeito entre ele e o self, né? Eu queria falar esse para a gente entender bem essa figura que ela usou, mas a Ana talvez aí vai falar melhor. Fomos criados simples e ignorantes, sem conhecimento, né? E sem consciência. Aí, tomamos consciência de nós mesmos, já num determinado grau evolutivo. E essa expulsão do paraíso nada mais é do que a liberdade, o livre-arbítrio. Vai. É como se Deus dissesse, vai, você é livre, faça as suas escolhas. Certo? E nós, então, saímos em busca da verdade. Que verdade é essa? A verdade sobre nós mesmos. E sairmos da nossa ignorância, aprendendo a fazer escolhas que nós ainda não sabemos fazer. Nós fazemos determinadas escolhas e acabamos dando com os burros na água, conforme diz o ditado. Então, nós temos que aprender a ter discernimento, e ela está nos ensinando a fazer isso, para fazermos melhores escolhas, usarmos melhor o nosso livre-arbítrio, que nós ainda não sabemos usar em plenitude. Então, essa saída do paraíso é justamente o livre-arbítrio. Vai, você é livre, segue, mas você não pode seguir sozinho. Sozinho, você não vai conseguir nada. Há necessidade de você viver em sociedade. Você vivia em grupo, você era egrégio, porque lá nos primórdios, quando éramos hominídeos, passamos ao gênero homo, nós não tínhamos essa consciência, né? E quase que andávamos de quatro, ainda éramos peludos. Depois, nós fomos aperfeiçoando,
até chegar nesse ponto de adquirirmos consciência e o livre-arbítrio. Mas sozinhos nós não conseguimos. Então éramos egrégios, vivíamos em bando lá, quando éramos caçadores e coletores. Hoje, nós não vivemos em bandos, como no passado, mas nós vivemos em sociedade. Precisamos aprender a nos relacionarmos uns com os outros, com todos. Não é só relacionar com aqueles com os quais simpatizamos e deixar os que nos são antipáticos de lado. É aprendermos a nos relacionar com todos. Todos, indistintamente. Então, por isso a lei de sociedade. Por isso que ela fala aí, que nós temos que viver com o outro. E nos alerta que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, é o nosso ego. É o nosso ego hipertrofiado, que é o nosso maior inimigo. Não deixa o nosso espírito, o nosso self evoluir. Então, a hipertrofia do ego é muito danosa. O ego é essencial, nós precisamos dele. E Kardec nos diz que nós temos uma individualidade, mas de reencarnação em reencarnação, nós temos várias personalidades. E é através dessas personalidades que nós vamos nos burilando, de reencarnação em reencarnação. Então, ela dá um destaque muito grande para essas experiências reencarnatórias pelas quais nós temos passado. E que essas experiências não se dão apenas no planeta Terra. Nós já vivemos em outros mundos. Existem correntes migratórias de um mundo para outro, tanto individuais como coletivas. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é opinião minha, está lá no Evangelho. É isso aí, gente. Ótimo. Ficou claro para todo mundo hoje, gente. Deu uma despertada. Laura, tomara, meu ego, Laura. Atrapalhou o self. Abalou o ego e o self, Laura. Mas, por exemplo, se você estudar os tipos, os arquétipos jungianos, fala o herói, aí ele classifica todos esses moldes, né, que são tendências, moldagens, né, dos espíritos nas diferentes reencarnações, né? Mas nós, Nara, a única esperança... Gente, parabéns para todos, boa tarde, eu preciso sair, tá? Fica com Deus. Tchau. Lara, a esperança, Lara, é que, felizmente, nós vamos sair juntinho de mão dada, todo mundo. Ninguém vai ficar para trás, Larinha. Vem junto. Nilzinha, vem junto. Nara, Carla. Quer dizer, não adianta. Se nós não dermos a mão, vamos sair juntinho, nós vamos chegar juntinho. Porque unindo forças, unindo pensamento, a troca. Nós já estamos no nível avançado. Por quê? Nível avançado significa que nós estamos já num grupo querendo interagir, querendo saber, curiosidade. Eles falam agora, gente, a nova psicologia do sucesso. É o mindset de aprendizagem. Quer dizer que todo mundo que se abre para a aprendizagem, humildemente, deixa-se influenciar pelas mudanças que estão ocorrendo e não se abala, e integra. O trabalho é dentro. Não é o outro que tem que mudar, Não. Sou eu que vou integrar aquele conteúdo, vamos dizer assim, que estava me prejudicando no inconsciente, eu tenho que levar para o nível de consciência e resolver isso. Urgente. Quando a gente faz isso toda hora, é o aperfeiçoamento, é a busca da felicidade.
que a felicidade está nessa construção. Muito bem, Gleide. É dentro. Senão eu falo até amanhã. Caminho é esse aí. A Gleide ela fica empolgada. Mas que beleza, Gleide. Muito obrigada. Viu?